TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 21 de julho, e você vai ver a seguir. Petrópolis pode gastar até 56% a mais com terceirização de profissionais da educação. Enel Brasil inaugura loja no Shopping Pátio, em Petrópolis. Homem é preso por furto de celular em Petrópolis. Polícia Militar prende 2 homens por tráfico de drogas no Quitandinho, em Petrópolis. Foragido da justiça é preso e carro usado em homicídio é apreendido em 3 dias. Rede de ensino tem até quarta-feira para enviar dados sobre equidade ao MEC. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A contratação de profissionais terceirizados para a rede municipal de educação pode custar até 56% a mais do que a contratação por processo seletivo simplificado. A conclusão é de um relatório elaborado pela vereadora Júlia Casamasso, em conjunto com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o SEP, que compara os custos individuais de diferentes cargos. O estudo foi produzido pela vereadora de Petrópolis, Júlia Casamasso, junto ao SEP, em meio às discussões sobre a terceirização de serviços na educação e utiliza como base os valores estimados na primeira licitação apresentada pela Secretaria Municipal de Educação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o documento, em todas as funções comparadas, os custos da terceirização são superiores aos da contratação direta por meio do processo seletivo simplificado. E já foram feitos quase 40 milhões de reais em pagamentos nessa empresa para garantir o funcionamento das escolas do nosso município. A gente fez essa denúncia, o Ministério Público acatou, ajuizou uma ação exigindo que a Prefeitura faça um processo seletivo simplificado. Entre os exemplos apresentados, um auxiliar de desenvolvimento infantil custaria cerca de R$ 3.174,09 por mês se contratado pelo processo seletivo, enquanto o valor estimado para um posto terceirizado seria de R$ 4.572,45. Uma diferença de aproximadamente 44%. No caso dos motoristas categoria B, o custo passaria de R$ 3.744,71 para R$ 6.359,22, um aumento de cerca de 70%. Já o cargo de intérprete de Libras teria um custo mensal de R$ 3.254,70 no processo seletivo simplificado, contra R$ 5.539,86 na terceirização, uma alta de aproximadamente 70%. O levantamento também aponta diferenças para nutricionistas, inspetores, vigias, cozinheiros, auxiliares de secretaria, cuidadores e auxiliares de serviços gerais. Segundo o relatório, os valores do processo seletivo incluem remuneração, encargos trabalhistas, vale alimentação e vale transporte, enquanto os custos da terceirização foram calculados com base na estimativa de preços apresentada pela Prefeitura durante a primeira licitação. Anualmente custaria uma economia de quase 40 milhões de reais, exatamente o valor que já foi pago indevidamente até agora, o meio do ano, para a empresa Capital Ambiental, que a contratação direta vai trazer mais dignidade para os trabalhadores, vai manter os direitos trabalhistas,
Tudo isso num período de transição, enquanto ainda não faz concurso público. As autoras do documento defendem que a contratação direta representa um menor custo para os cofres públicos e pode garantir uma maior valorização dos profissionais. O relatório integra o debate sobre o modelo de contratação adotado pelo município para suprir a demanda de pessoal na rede municipal de ensino. Nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre os custos apresentados pelo relatório, mas não tivemos respostas até o fechamento desta edição. E olha só, gente, a Enel Brasil inaugurou na manhã desta segunda-feira uma nova loja de atendimento em Petrópolis. A unidade fica localizada no Shopping Pátio, no centro da cidade, e teve cerca de R$900 mil em investimentos, e agora passa a concentrar os serviços da concessionária e vai substituir a antiga loja da Rua Teresa. A unidade tem estrutura ampliada, mais posições de atendimento e ambiente pet-friendly. Instalada no centro da cidade, a nova loja busca facilitar o acesso dos clientes aos serviços da concessionária. A inauguração contou com a presença do prefeito Ingo Rames, do vice-prefeito Albano Batista, além do presidente da Enel Rio, representantes da concessionária e do governo municipal. Essa é uma loja que ela foi planejada para que cada cliente que chega aqui encontre um espaço moderno, acolhedor e que ele tenha uma jornada digital diferente do que ele tinha anteriormente. Então aqui ele entra na loja, ele tem já uma recepção por um colaborador, onde vai auxiliar o cliente no que ele precisar e aí depois ele é atendido na mesa pelo atendimento presencial. Aqui no novo espaço da Enel, no centro de Petrópolis, que os clientes vão ter acesso a uma estrutura mais moderna. O destaque é o terminal de autoatendimento, que fica disponível durante todo o horário de funcionamento do shopping, mesmo quando a loja estiver fechada. O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Já a loja da Rua Teresa segue em funcionamento até esta sexta-feira, dia 24, quando as atividades serão encerradas e transferidas definitivamente para o novo endereço. Estou feliz para estar inaugurando esse novo espaço aqui, com acessibilidade muito melhor para o cidadão. A gente tinha um problema grave de acessibilidade no outro prédio, então aqui facilita muito esse acesso. A gente cobra muito o serviço da Enel aqui na nossa cidade, em várias situações, por final de semana, por exemplo, questão dos ventos, então a gente tem sempre acompanhando. E, logicamente, quando tem algo positivo para a cidade, também está aqui fazendo questão de acompanhar e agradecer a empresa. O representante de Relações com o Governo, Jonathan Novaes, destacou a importância da parceria entre a Enel e o poder público para aprimorar o atendimento para a população. E quando questionado sobre o antigo projeto de aterramento da fiação no município, que começou na Rua do Imperador, o mesmo informou que o tema ainda está em tratativas com a Prefeitura e o Ministério Público, deixando claro a importância do projeto para Petrópolis. Óbvio que é do interesse da Enel, é do interesse da Prefeitura sempre proporcionar uma qualidade melhor no fornecimento da energia. Então a gente vê com muito bons olhos, mas no momento a gente não tem muito o que trazer de novidades a respeito. Aguardar, mãe. Temos que aguardar. Durante o evento, também houve destaque para o programa Energia Legal, realizado no dia 14 de julho na Praça Visconde de Mauá, no centro de Petrópolis. A ação beneficiou a população com a doação de cerca de 50 geladeiras, atendimento móvel, troca de lâmpadas antigas por modelos de LED e orientações sobre o uso consciente de energia. Segundo a gerente da Enel, os petropolitanos podem esperar por novas ações, mas os detalhes ainda serão divulgados pela concessionária. A gente está planejando outras inaugurações também aqui em Petrópolis em breve, mas a gente ainda não pode contar os detalhes. E agora, mudando de assunto e falando sobre as ocorrências policiais aqui nas cidades da nossa região de cobertura, um homem foi preso por furto durante uma ação da Polícia Militar no centro de Petrópolis. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira na rua Alfredo Pachá, no centro da cidade. Além da prisão,
os policiais recuperaram o celular da vítima e apreenderam a motocicleta utilizada na ação. As equipes receberam informações de que 2 indivíduos haviam acabado de furtar um aparelho celular nas proximidades do Palácio de Cristal e fugiram em uma motocicleta. Durante a fuga, os autores foram derrubados da motocicleta por populares, abandonaram o veículo e passaram a fugir a pé em direções distintas. Durante as buscas, um dos suspeitos foi localizado no interior do rio Piabanha. Ao ser abordado, ele confessou a participação no crime e informou que havia dispensado o aparelho celular durante a fuga. Com auxílio da ferramenta de localização do celular, a vítima conseguiu indicar o ponto onde o celular havia sido descartado, sendo bem recuperado e restituído. A motocicleta utilizada na ação também foi apreendida. O acusado, segundo os policiais, é natural de Duque de Caxias e foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde permaneceu preso, autuado pelo crime de furto. Segundo consulta aos sistemas, ele possui diversas passagens pela polícia e faz uso de tornozeleira eletrônica. E 2 homens foram presos por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Quitandinha, também aqui em Petrópolis. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira na rua Vassouras. Com os suspeitos, os policiais apreenderam cocaína, maconha e crack. Confira. Na manhã de domingo, dia 19, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas durante uma ação na Rua A, Travessa 28, em Pedro do Rio. As equipes receberam denúncias de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na localidade e montaram um cerco tático na região. Durante a ação, os policiais visualizaram um homem transportando 2 sacolas contendo drogas. Ao perceber a presença das equipes, ele tentou fugir, mas acabou cercado e detido. Durante a abordagem, os policiais localizaram 2 cargas de cocaína e um celular em posse do acusado. O homem foi encaminhado para a 106ª Delegacia em Itaipava, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso. Na ação, foram apreendidas 79 cápsulas de cocaína e um celular. Já na tarde de sábado, os agentes apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na rua Vital Brasil, no bairro São Sebastião. A equipe tinha conhecimento da existência de um mandado de busca e apreensão em desfavor do adolescente, que já havia sido apreendido pela mesma equipe no dia 24 de junho deste ano, pelo mesmo ato infracional, além de informações de que ele estaria novamente comercializando entorpecentes na localidade. Ao perceber a presença dos policiais, o adolescente fugiu para uma área de mata, mas foi alcançado e apreendido. Durante a revista pessoal, os policiais arrecadaram um aparelho celular, R$ 113 em espécie e entorpecentes prontos para comercialização. Durante a condução, o adolescente indicou espontaneamente o local onde havia escondido outra sacola contendo mais tabletes de maconha, que também foi localizada pelas equipes. E agora, mudando de cidade, a Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido da Justiça na madrugada do último domingo durante uma abordagem no centro de Três Rios. O carro usado pelos envolvidos também foi apreendido e vai passar por perícia, já que é investigado em um caso de homicídio. Quem tem mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. A abordagem foi realizada na Avenida do Contorno, no centro de Três Rios. E segundo a Polícia Militar, 3 homens estavam no veículo. E após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que um deles, de 37 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. O homem foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Os outros 2 ocupantes do carro, de 29 e 33 anos, foram ouvidos e liberados. Ainda segundo a polícia, o veículo apreendido teria sido usado em um homicídio ocorrido no bairro Boa União. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Eu sou a Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações, viu? E agora, falando sobre educação, termina na quarta-feira, dia 22 de julho, o prazo para que as redes estaduais e municipais de ensino enviem ao Ministério da Educação as informações do Diagnóstico de Equidade 2026. O levantamento reúne dados sobre o avanço na implementação da Lei nº 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas públicas e privadas de todo o país.
De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 96% dos questionários já foram enviados. O percentual corresponde a 5.324 municípios, além dos 26 estados e do Distrito Federal. Outros 1% dos formulários ainda está em preenchimento e 3% sequer foram iniciados. O prazo inicial terminou na última quarta-feira, dia 15, mas foi prorrogado pelo Ministério até o dia 22 de julho. As informações devem ser enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de educação, por meio do módulo da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, disponível no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Segundo o Ministério da Educação, o não envio dos dados poderá inviabilizar o repasse de futuros investimentos realizados no âmbito do Plano de Ações Articuladas. O diagnóstico tem como objetivo mapear a implementação de políticas voltadas ao enfrentamento das desigualdades étnico-raciais e do racismo nas escolas brasileiras. Além disso, o levantamento monitora a aplicação das políticas de educação para as relações étnico-raciais, da educação escolar quilombola e da educação escolar indígena nas redes públicas de ensino. Instituída em 2024, a Política Nacional de Equidade reúne ações e programas voltados à promoção da igualdade racial no ambiente escolar. Entre os eixos da política estão a formação de gestores e profissionais da educação, o reconhecimento de práticas educacionais antirracistas, o fortalecimento da educação escolar quilombola e indígena, o desenvolvimento de materiais didáticos, o financiamento de ações, além da criação de protocolos para a identificação e enfrentamento de casos de racismo nas instituições de ensino. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis tem 112 oportunidades de trabalho nesta semana. FATEC Teresópolis tem inscrições abertas para mais de 20 cursos gratuitos até quarta-feira. Firjan Senai Petrópolis amplia instalações da Escola de Panificação e Confeitaria. Casos de vírus sincicial respiratório caem no país, mas Sudeste ainda tem estados em alerta. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar.
Estamos de volta. E começamos agora esse bloco falando de oportunidades. Isso porque Petrópolis tem 112 vagas de trabalho disponíveis nesta semana. Todas as oportunidades são disponibilizadas no serviço do Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece, nesta semana, 112 oportunidades de trabalho. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira, dia 24 de julho, e os candidatos interessados podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. Entre as oportunidades desta semana estão vagas que não exigem experiência prévia, como advogado, ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, analista de logística, auxiliar de produção, balconista de padaria, bombeiro hidráulico, pedreiro, repositor de hortifruti, técnico de informática, entre outras. Todas as vagas disponíveis no Balcão de Empregos estão disponíveis também em nosso site, correiopetropolitano.com.br. E a FATEC Teresópolis está com inscrições abertas até a quarta-feira para mais de 20 cursos gratuitos na instituição de educação. Ao todo, são mais de 900 vagas de qualificação profissional disponíveis na cidade. Foram prorrogadas até a quinta-feira, dia 22 de julho, as inscrições online na FATEC Teresópolis para mais de 20 cursos gratuitos presenciais nas áreas de informática, beleza, ginástica, idiomas, gestão e educação, de eletricista instalador predial e de serviços de vinho e enogastronomia. São oferecidas mais de 900 vagas de qualificação profissional para o mercado de trabalho e empreendedorismo. Para acessar os editais e se inscrever, basta acessar o link faetec.rj.gov.br/edital-fic-2016-2. O sorteio será realizado na quinta-feira, dia 23 de julho, com o resultado preliminar divulgado no mesmo dia. A matrícula dos sorteados vai acontecer entre os dias 28 e 31 de julho. Vale destacar que a FATEC Teresópolis fica na rua Ulisses Ferreira Souza, número 2, no bairro Imbuí. Informações mais detalhadas sobre o sorteio de cursos podem ser obtidas através do telefone DDD 21 3641 1881 ou também pelo WhatsApp das 8 horas da manhã até as 6 horas da noite. E olha só, gente, a Escola de Panificação e Confeitaria da Firjan Senai Petrópolis está ampliando a sua estrutura para ampliar a oferta de cursos profissionalizantes para o setor de panificação na cidade imperial. Na última semana, foram reinauguradas as instalações da unidade, com a modernização dos ambientes e equipamentos, com foco no aumento da formação de mão de obra especializada. No último dia 14, o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, reinaugurou as instalações da Escola de Panificação e Confeitaria da Firjan Senai Petrópolis, que passou por modernização dos ambientes e equipamentos. Estamos aqui fazendo uma reinauguração da Escola de Panificação do Senai Petrópolis, oportunidade que nós estamos entregando um espaço todo revitalizado, não só no seu ambiente, mas também nos equipamentos, um investimento de R$1 milhão. Com as novas instalações, a escola amplia o potencial de atendimento de 60 para 120 alunos por dia, aumentando assim a oferta anual de carga horária. A previsão da Firjan é de que a unidade capacite cerca de 400 profissionais para o mercado de trabalho por ano, o dobro do que é registrado atualmente. As padarias de Petrópolis e confeitarias também vão ter um apoio maciço quanto a isso, porque houve uma modernidade muito forte agora desse setor. Então há uma necessidade e eu tenho a impressão que todos nós, panificadores, vamos tirar proveito o máximo possível desse novo empreendimento aqui do Senai. A Escola de Panificação e Confeitaria da Firjan Senai Petrópolis foi inaugurada em 2008 e agora se adequa para atender o mercado em crescimento. E o trabalho de modernização na unidade não foi feito sem precedentes. De acordo com um estudo da Firjan, a região serrana apresenta a maior concentração de empresas de panificação do estado e, por isso, é necessária uma grande estrutura de qualificação profissional. Um estudo da Firjan mostrou como janela de oportunidade o setor de alimentação aqui na região serrana. Nós estamos entregando novos profissionais capacitados para atender a essa expansão de oportunidades aqui nessa região serrana. Na região serrana, existem 7 estabelecimentos de padaria e confeitaria a cada 10 mil habitantes, resultado superior à média estadual de 4 a cada 10 mil.
Petrópolis lidera em número absoluto de empresas na região, com 205 estabelecimentos, seguida por Nova Friburgo com 145 e Teresópolis com 115. Eu tenho certeza que o setor de panificação e alimentação sai muito valorizado agora com essas novas instalações. Então a gente tem 2 ambientes aqui, o de panificação e de confeitaria. É um projeto onde a gente tem equipamentos compactos e equipamentos modernos. A gente tem o que tem de melhor de equipamentos de panificação e confeitaria no mercado hoje. A unidade em Petrópolis oferece cursos de qualificação como padeiro, mestre-padeiro, confeiteiro, pizzaiolo, padeiro-confeiteiro, fabricação de biscoitos, panetone, auxiliar de padaria, massa folhada, pães de fermentação natural, entre outros cursos de aperfeiçoamento. O projeto pensa desde o padrão sanitário, da infraestrutura, piso, parede e um fluxo linear, onde a gente tem do início do processo, um processo linear sem cruzamento de fluxo, para que a gente não tenha contaminação e respeite todos os padrões da exigência da indústria de alimentos. No ano passado, sem a atual capacidade de formação de profissionais, foram registradas na unidade mais de 3.300 matrículas, consolidando a instituição como referência em educação profissional e tecnologia na região serrana. Vamos formar aqui padeiros e confeiteiros de alto padrão para assumir o mercado de trabalho, para entrar no mercado de trabalho. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. Gente, a Copa do Mundo chegou ao fim. Espanha campeã. Hugo Petersen e Gabriel Toledo vão falar mais sobre agora no Correio Esportivo. Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de futebol, vôlei e Fórmula 1.
Como ganhar uma final da Copa do Mundo contra a Argentina de Lionel Messi? É preciso de muita coisa, começando com um coletivo forte, uma defesa quase impenetrável, um talento geracional, um mental inquebrável, um time que quase não perde e ainda muita paciência. E para o azar da Argentina, a Espanha é e tem tudo isso. Com muita paciência e com um gol de Ferran Torres já no segundo tempo da prorrogação, a Espanha venceu a Argentina por 1-0 e se tornou campeã mundial pela segunda vez após 16 anos. Hugo, foi um jogo que a Espanha dominou do início ao fim. A Argentina deu só um chute no jogo, acabou que as estatísticas contabilizaram dois, um cruzamento do Messi, mas foi uma finalização. Isso não acontecia desde a Copa de 1990, que a Argentina também foi vice para a Alemanha, que só teve um chute do Maradona. Toledo, a gente tem que destacar aqui que teve uma hora que a Espanha bateu e na outra hora a Argentina apanhou. E assim, foi um massacre, né, Toledo? A gente tem que destacar, se não fosse o ataque levemente extremamente impreciso da seleção espanhola e também o goleiro Dibu Martínez da Argentina, esse jogo teria sido uma goleada, porque assim, a Argentina passou vergonha, a gente tem que destacar. A gente sempre veio falando de toda a força dessa seleção argentina, que tinha seus problemas, mas estava conseguindo se superar. E assim, chegou no momento ali, na hora do vamos ver, eles, pipocaram, né? Porque eu acho que eles tiveram um pouco dessa pipoca aí que eles aprenderam com o Tuchel, né? Que o Tuchel recuou, apesar de estar vencendo, mas nesse caso a Argentina estava recuada do início ao fim. Parecia que estava esperando um contra-ataque ou até uma disputa de pênaltis, que aí possivelmente ganharia, porque o Dibu é muito bom nesse quesito. Exatamente, Toledo. E vamos ser sinceros, ainda bem que perdeu. Esse time da Argentina não merece uma Copa do Mundo nunca, porque assim, a gente viu muita polêmica nessa Copa do Mundo. Coincidentemente, praticamente todas foram para a Argentina. A gente viu faltas inacreditáveis serem marcadas ou não marcadas para essa seleção argentina, faltas cometidas pela seleção argentina não marcadas. A gente viu uma expulsão da seleção argentina apenas na final. A gente viu nenhum jogador, a gente na realidade não viu algum jogador da Argentina ser suspenso, apesar de eles terem batido em todos os jogos. Então assim, Toledo, ainda bem que eles perderam e eles perderam... Não, ia ser feio se eles ganharam. Exatamente. Eu diria que não foi só a Argentina que perdeu, diria que o futebol ganhou. Junto com a Espanha, o futebol ganhou, porque assim, é uma seleção desonesta, é uma seleção covarde e, vamos ser muito sinceros, antidesportiva ao extremo. O que a gente viu durante esse jogo, as entradas que os jogadores estavam dando nos jogadores da Espanha, que tiveram um mental muito forte, como você mesmo destacou, assim, é um negócio que beira deslealdade, beira agressão, e depois do apito final a gente teve agressão, a gente teve o Paredes batendo, teve o Molina dando um soco no estômago do Rodri. Então assim, aquele momento de efusividade, da comemoração dos jogadores espanhóis, os argentinos disseram que eles não respeitaram o momento de dor. Sendo que os argentinos gritam na cara de todo mundo. Então assim, Toledo, eu já ficaria feliz da Argentina ter perdido, porque eu sou brasileiro e eu acho que como brasileiro a gente tem que ver aqui nossos rivais. Se fosse outro time da América do Sul, eu talvez tivesse ficado feliz, mas com tudo que a Argentina já fez na história, já fez contra aqui a seleção brasileira, eu fico muito, muito feliz, principalmente vendo esses covardes perdendo, porque assim, ia ser uma mancha na história do futebol. E se a gente fala da seleção argentina, a gente sempre falou, mas poxa, tem o Messi. Pô, na última Copa, quando a Argentina ganhou, eu fiquei feliz porque é o Messi ganhando a Copa, um dos maiores da história ganhando. E nesse jogo ele se mostrou tão covarde, tão baixo como todos os outros. Aquele momento com o Cucurella, assim que o Enzo Fernandes é expulso, que bateu a Copa inteira e foi merecidamente expulso depois de uma entrada violentíssima. O Cubarsi dá um mortal, uma pirueta. Eu acho que ele tenta até compensar um pouquinho na força, dar a pirueta ali pra não machucar. Exatamente, aí o Cucurella vai lá, bota a mão na boca assim, meio segundo de mão na boca. Foi uma situação que ele podia ter se ajeitado, tirado alguma coisa da boca ou só mostrado que o jogador se machucou a boca. O Messi vai lá e tenta queixar a questão como se ele estivesse ofendendo ele com a boca tampada, que é uma regra nova, que foi criada por conta de um argentino que foi racista com o Vinícius Júnior, e ele ficou colocando aquilo. Então assim, o Messi se mostrou tão argentino, tão catimbeiro e tão baixo como todos os outros, e na minha visão,
perdeu muito do conceito que já vinha perdendo, como a gente viu em outros lances dessa Copa, mas ali realmente é o fim do Messi, naquele sentido do Olimpo dos jogadores que a gente vai olhar com aquele carinho diferente. É claro, é um dos maiores da história do futebol. Apesar dele ser argentino, ainda tinha um carinho enorme, né? Exatamente. Então, assim, fiquei muito feliz de verdade. Foi uma vitória da Espanha que aqueceu meu coração. Comemorei o gol, mas eu vou dizer, eu comemorei mais ainda a expulsão do Enzo Fernandes. Com certeza, merecida. E também outra coisa que chamou muito a atenção foi quando a Espanha estava levantando a taça, os jogadores da Argentina viraram de costas. Isso é até difícil de explicar, porque é muito feio. Perde matar o espírito sentido esportivo. do esporte, né? Perde o sentido. Exatamente, é matar o espírito esportivo. A gente sempre tem aquela tradição dos campeões, eles vão lá, batem palma para os times que ficaram em segundo lugar naquele momento da subida do pódio. Normalmente a gente tem a inversão, os vice-campeões também vão lá, batem palma no momento que eles estão subindo. Pode não ser no momento que eles estão subindo, mas pelo menos no momento que acaba ali o jogo. E a Argentina mostrou que assim, não tá nem aí para nada disso. E mostrou para o mundo, né, Toledo? Porque eu tenho certeza que se existiam outros países que viam a seleção argentina de um jeito um pouco diferente, eles começaram a ver do jeito que a gente viu, sempre viu, no meio de tanta polêmica e tanta coisa. Então, assim, destacar que a Espanha mereceu muito, deixando de falar desse pessoal que nem merece ser falado, nem merece ser destacado, a gente tem que falar aqui da Espanha que mereceu muito, grandes jogadores e principalmente um grande time, um grande elenco, porque o que o Luis de la Fuente, o técnico deles, fez, o que ele criou ali, é assim, impressionante, né, Toledo? É de se invejar mesmo, a gente comentou isso na última edição, chama muita atenção até a última edição das Olimpíadas, né, que a Espanha perdeu para o Brasil, mas a Espanha cultivou todos esses jogadores, ficaram nesse projeto e grande parte dos convocados, 9 foram convocados para essa Copa e foram campeões. E no Brasil, apenas 2 jogadores continuaram nessa Copa dos que foram para a Olimpíada. Ou seja, é algo para a gente se inspirar. Exatamente, Toledo. E a gente destaca que a trajetória desses jogadores não foram simples também não, porque a gente fala, diversos jogadores não estão lá porque eles não deram certo no futebol. Mas o Cucurella, que a gente daqui a pouco vai falar para vocês da nossa seleção dessa Copa do Mundo, ele não teve uma trajetória tranquila não, foi emprestado para cá, para lá, rodou vários clubes depois de ser revelado pelo Barcelona e ainda assim sempre teve o respaldo da seleção, sempre teve oportunidades. E muitas das vezes é o que a gente não dá para os nossos craques, para os nossos atletas aqui do Brasil, que na primeira bambeada, naquela primeira vacilada, vamos dizer assim, a gente já descarta o jogador completamente. Então, assim, é pra gente aprender com quem tá dando certo. Um exemplo claro disso pra mim é o Cubarsí. O Cubarsí não seria titular na seleção brasileira, que ele jamais chegaria ali, infelizmente. Porque ele é um zagueiro fraco entre várias aspas, né? Um zagueiro mais franzino. E assim, a seleção só pensa nesses jogadores mais fortes, por exemplo. O Cubarsí, por exemplo, viraria um volante, viraria um meia ou até um atacante, porque para a zaga, possivelmente ele não seria enxergado dessa forma que ele foi visto na Espanha. Exatamente. E para a gente destacar esse lado, a gente já falou bastante da Argentina, para falar especificamente desse jogo da seleção espanhola, como eu já destaquei, foi um ataque bem complicado da seleção da Espanha, que assim, eu acho que dentre todas as valências, falta aquele atacante camisa 9, aquele jogador realmente para botar a bola para dentro do gol. Mas não fez uma partida tão boa. Exatamente, porque é aquele negócio, ele participa bastante, faz muito gol, só que ainda assim ele não tem aquela presença. Eu sinto que falta justamente um jogador, por exemplo, tipo o Matheus Cunha, na seleção espanhola, que busca e faz o gol, consegue jogar ali também de atacante. Mas, apesar disso tudo, a seleção teve o domínio durante todo o jogo, teve mais de 20 finalizações contra duas, que foi uma só na realidade. Então, assim, foi muita coisa e eu fiquei tenso do início ao fim, Toledo, porque a gente viu o que a Argentina fez nos outros jogos. Porém, se a gente visse aquilo dali, chegasse num jogo despretensioso, sem conhecer nada, não tinha como nem tomar nenhum susto, porque a Argentina só começou a atacar no segundo tempo da prorrogação. Exatamente, bateu aquele medinho da Espanha pipocar, né? Como a Inglaterra pipocou, o Egito, Cabo Verde, assim, pipocaram não tanto quanto a Inglaterra ali. Mas eu acho que aí se a Argentina fosse um pouquinho mais incisiva ali, fosse um pouquinho mais para cima, eu acho que poderia ter sido um resultado diferente, mas graças a Deus não foi. Exatamente, Toledo.
E agora, pra gente encerrar, né, a gente tem que, infelizmente, encerrar esse assunto de Copa do Mundo, porque acabou, é triste demais voltar pra borracharia, Toledo. Mas aí, então, vamos fazer aquela nossa seleçãozinha, a gente já conversou um pouco antes aqui de entrar pra gravar, e no gol a gente tem um consenso que é diferente que o da FIFA, que é justamente o goleiro Kobel da Suíça, que fez grandes partidas durante esse Exatamente, fez uma Copa muito boa, foi eliminado infelizmente para a Argentina. O Unai Simon acabou ganhando o prêmio de melhor goleiro, mas eu acho que ele não foi exigido tanto quanto o Kobel. Exatamente, eu diria inclusive que é uma premiação justa para o Unai Simon, porque você não tomar gol em 7 jogos de 8, nenhum tomar um gol só na Copa do Mundo, então assim, é muito relevante. Então, para mim é super compreensível, mas para mim o Kobel foi mais decisivo porque ele acabou sendo mais exigido. E nas laterais, para mim é a dupla espanhola, lateral direito Pedro Porro, lateral esquerdo Cucurella, que inclusive para mim provavelmente é o melhor defensor dessa Copa. Exato, para mim o Cucurella também foi bom do início ao fim, e o Pedro Porro, por um outro lado, começou como reserva, mas depois que ele entrou, a Espanha melhorou bastante com a saída do Marcos Llorente. Aí na zaga temos muitos nomes bons. Eu iria com o Cubarsí e com o Lisandro Martinez, mas a gente também tem o Upamecano e até o Laporte, que fizeram uma ótima Copa do Mundo. Exatamente, que são esses zagueiros pela esquerda, justamente Lisandro, Upamecano e também o outro jogador, o Laporte. Mas eu também gostaria de destacar o Cuti Romero da Argentina, que apesar dos pesares fez uma grande Copa do Mundo também. Bateu bastante, mas ele jogou muito bem. Mas para mim a dupla de zaga é Cubarsí e Lisandro Martinez. Inclusive, que jogador é o Lisandro Martinez? Que também não seria jogador no Brasil. Exatamente, ele é muito baixo para um zagueiro e joga muito. E infelizmente ele sofre muito com lesões. Então assim, é aquele jogador que ele tem potencial para fazer mais, apesar de já fazer muito. E agora avançando um pouquinho, a gente chega ali no meio campo, o volante é indiscutível. O Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa pela FIFA, para mim não foi o melhor jogador. Para mim foi o Messi. Mas para mim também. Mas para mim é sem dúvida nenhuma o melhor meio-campista, o melhor volante e um dos jogadores mais dominantes dessa Copa do Mundo. Fato. Aí com o jogador camisa 8, segundo volante, eu vou apelar um pouquinho, vou botar um outro 10, que também faz 8. Eu vou com o Bellingham, que fez uma Copa excelente. Eu concordo com você, ele fez uma Copa excelente e ele vai até jogar na minha seleção, mas vai jogar de 10. Para mim, o camisa 8, que foi o grande destaque dessa Copa, também é da Inglaterra, que é o Elliot Anderson, que agora está se transferindo para o Manchester City. E que jogador, né, Toledo? Jogou muito bem essa Copa. Para completar esse meio de campo, eu, como 10, posso botar 2 nomes, o Messi ou o Olise, mas nesse caso eu acho que eu vou botar o Olise, que também foi o maior assistente da Copa, com 7 assistências. O maior assistente da história de uma Copa. Foi muito bem, na minha opinião, e eu acho que como 10 ele foi melhor do que o Messi, que jogou tão bem como ponta. Toledo, eu concordo com você, eles foram 2 jogadores muito bons, mas eu vou colocar o Bellingham ali porque para ficar um pouquinho diferente também, pra gente poder dar uma diversificada. Mas o meu ponta direita também é o Messi, porque para mim foi o grande jogador dessa Copa do Mundo. Era para ter jogado a fase de grupos? Não era para ter jogado nenhum jogo, porque era para ter sido expulso na primeira partida contra a Argélia, antes de fazer 3 gols, antes de acontecer tudo que aconteceu. Porém, ainda assim, a gente não pode deixar de destacar que, quando ele estava em campo, tirando na final, ele brilhou muito, jogou muito bem e possivelmente fez a melhor Copa que algum jogador já fez. Mas, no final das contas, não levou nada. Aí no ataque, lembrando, na ponta direita ainda tem o Dembélé, que também fez uma ótima Copa, mas não deu espaço para ele. No ataque tem o Harry Kane e Haaland, e eu, nesse caso, eu vou com o Haaland. Eu também vou com o Haaland. Eu acho que o Kane é o melhor jogador do mundo atualmente. Joga muito, é impressionante o que ele faz. Eu fico apaixonado toda vez que eu vejo ele voltando lá no meio de campo para armar jogadas. Nós dois somos admiradores do Kane. Mas a gente não pode deixar de destacar que jogar numa Noruega tende a ser muito mais complicado do que jogar na Inglaterra. Então a gente destaca aqui. Pra mim, vou ficar em cima do muro, Toledo. Pra mim, tá entre esses 2 jogadores, mas eu vou com você ali de Haaland, só pra gente ter um consenso. E na ponta esquerda, eu acho que foi fácil também, Mbappé. O jogador artilheiro da Copa do Mundo, 10 gols, o maior número de gols em uma Copa do Mundo só e maior artilheiro histórico dessas Copas. Exato. Então, Toledo, a gente infelizmente encerra aqui o nosso assunto de Copa do Mundo, mas a gente ainda vai falar um pouquinho de outros esportes. Também neste domingo tivemos Fórmula 1 e Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. O piloto italiano da Mercedes conquistou sua 6ª vitória na temporada e ampliou a vantagem na liderança do campeonato para 45 pontos. Charles Leclerc da Ferrari terminou em segundo e Max Verstappen da Red Bull completou o pódio.
E o brasileiro Gabriel Bortoleto foi bem nesse GP. Ele largou em 8º e terminou na mesma posição, pontuando pela 3ª vez na temporada. Toledo, a gente tem que destacar aqui, foi uma corrida bastante movimentada e que a gente teve uma polêmica logo na primeira volta. Isso porque Lewis Hamilton, vice-colocado desse campeonato, está ali em segundo, logo a 45 pontos atrás, mas logo atrás do Kimi Antonelli, se envolveu no acidente com o George Russell da Mercedes e acabou tomando uma punição de 5 segundos que custou o lugar dele no pódio. E o problema é que o Leclerc teve uma situação bem parecida, mas que, de acordo com a análise de alguns especialistas, teve muito mais culpa e acabou não recebendo essa punição e conseguiu terminar ali entre os 3 primeiros colocados. Então assim, mais uma polêmica envolvendo a FIA e o Hamilton. A gente sabe que esses dois, a organização e o piloto, não têm um histórico muito bom e, infelizmente, a gente acaba vendo isso mais uma vez. Exato, mas falando da corrida, o Kimi Antonelli foi bem mais uma vez e tem tudo para conquistar esse campeonato que ele está liderando com braçadas largas. Exatamente, Toledo. Vamos ver como é que vai ser, porque ano passado, Oscar Piastri, nesse momento, estava liderando com certa folga e a gente sabe que terminou com Lando Norris em primeiro e Max Verstappen logo atrás, 2 pontinhos atrás do Norris. Mas falando aqui de Brasil, a gente tem que destacar aqui que temporada que vem fazendo o Gabriel Bortoleto, porque ele só pontuou pela 3ª vez, mas foi a 3ª vez na história que a equipe dele pontuou. Então todos os resultados positivos da Audi nessa categoria até o momento são do Bortoleto e todas as vezes que termina no ponto ele termina na frente justamente do seu companheiro de equipe que ainda não pontuou nessa temporada. E apesar de só ter pontuado 3 vezes, a gente tem que destacar também que ele já teve 3 ou 4 vezes que chegou em 11º, que é justamente uma posiçãozinha ali atrás dos pontos. Então, assim, muito significativa essa temporada do Bortoleto. Já está melhorando bastante, principalmente em relação à última, né? E agora, trocando de esporte, o Brasil se despediu de forma precoce da Liga das Nações de Vôlei. A seleção masculina caiu ainda na fase inicial e pela primeira vez na história não avançou ao mata-mata. A queda veio com a vitória da Bulgária por 3-1 contra os Estados Unidos. Isso porque o Brasil dependia de uma combinação de resultados para conseguir a 7ª e última vaga, já que a China é sede e mesmo na lanterna já está garantida na próxima fase. Toledo, a gente tem que destacar aqui, infelizmente isso aconteceu, infelizmente tivemos essa eliminação e vamos torcer para que o Brasil consiga voltar mais forte na próxima competição. Exato, e ainda tem as mulheres que estão muito bem e jogam nessa quarta-feira. Exatamente, Toledo. E com essas informações nós encerramos mais uma edição do Correio Esportivo, infelizmente a última que a gente vai falar de Copa do Mundo, mas é claro, a gente sempre vai estar aqui toda semana falando bastante para vocês de esporte. É isso, gente, a gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas principais notícias do mundo do esporte. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com Gabriel Toledo. E olha só, gente, nesta quarta-feira o tempo segue estável em toda a nossa região, com predomínio de sol, mas a presença de muitas nuvens ao longo do dia. Seguimos sem previsão de chuva e as temperaturas continuam agradáveis, com as tardes um pouco mais quentes. Mas vamos agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade. Em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite, o céu fica com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o tempo também será de sol com muitas nuvens ao longo do dia e também com períodos de céu nublado. E à noite, o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu permanece com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. Agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, o tempo também segue firme com sol e muitas nuvens. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade diminui. Os termômetros podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o dia também vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV de meia edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.